Olá! Bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. E as novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Consultar um especialista em doenças do sono é fundamental para diagnosticar o que ocorre, inclusive para prevenir problemas mais graves, hein, Jonatas? Pois é, Cláudia. Este é um dos alertas da Semana Nacional do Sono, que acontece em 20 cidades brasileiras até o dia 18 de março. Fechar as janelas, reduzir os eletrônicos, apagar a luz. São as providências da Flávia para colocar a casa no modo sono. E não é apenas isso. Ela só dormiu bem mesmo depois que procurou um médico e descobriu a síndrome da perna inquieta. Desde pequena eu sempre tive problema de insônia, sempre tive problema de mal dormir. Eu acordava muito mal, muito cansada. Quando criança, ninguém queria dormir comigo porque eu chutava muito. Em função dos espasmos das pernas. As pernas tremem, elas dão espasmos, elas chutam. Com o seu Clóvis, o problema era outro. As apneias, que são a interrupção da respiração durante o sono, estavam cada vez mais frequentes. Cheguei a ter, segundo os exames aqui, mais de 400 apneias numa noite. A apneia, esses 37 segundos, poderiam me trazer um AVC, né? Poderiam me trazer uma parada cardíaca. Nesta clínica, o diagnóstico dos problemas do sono é feito com esses eletrodos, que monitoram a respiração e os movimentos do paciente enquanto ele dorme. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira do Sono, 76% da população tem alguma queixa para dormir. O principal tratamento é comportamental. Hoje em dia nós temos alguns vícios, e cometemos erros antes de dormir. Por exemplo, ficar com luz à noite. Então, televisão, computador, celular, diminuir esse acesso à luz 1-2 horas antes do horário de dormir, ter atividades relaxantes próximo ao horário de dormir, e evitar as cafeínas após, pelo menos depois das 18 horas, são medidas extremamente importantes para evitar a insônia. O tratamento comportamental não está funcionando, aí entra-se o uso de medicamentos, principalmente indutores do sono, que não vão causar dependência ou tolerância. Os tratamentos são variados. Além de mudar hábitos, Flávia também precisa tomar medicações. E há 1 ano, seu Clóvis usa essa máscara nasal, que reduz as apneias. Assim, acordar não significa mais um pesadelo. O dia está sendo muito melhor e a minha noite melhor ainda, porque eu não acordo, não preciso mais me levantar à noite. O brasileiro está comprando cada vez mais pela internet. Jonatas, e para este ano, a expectativa é que 60 milhões de consumidores façam compras online. O tênis, a calça, a camiseta e o relógio que o Júnior está usando foram comprados pela internet. Ir à loja é exceção hoje. Só compro na loja se realmente tiver muita vantagem. Ou se eu precisar do negócio com urgência, ou se realmente o preço for muito pouca diferença, né? Às vezes o frete descompensa um pouco, mas normalmente pela internet é bem mais barato, de 10% a 20%. Uma pesquisa sobre comércio virtual mostra que 60 milhões de brasileiros vão fazer compra pela internet pelo menos uma vez este ano. 12% a mais do que no ano passado. E o campeão de vendas, mais uma vez, deve ser o smartphone. O aumento tem 2 motivos principais: a migração das lojas para o comércio online e a rápida expansão do uso de celulares e tablets. No Brasil, as mulheres compram mais pela internet. Fizeram quase 1,5 milhão de pedidos, a mais do que os homens no ano passado. Praticamente metade das compras foi paga à vista. E quando ela é feita em sites no exterior, as páginas chinesas são as preferidas. Mas como nem tudo é perfeito, é preciso ter cuidado com as fraudes. A principal dica é usar sites que sejam confiáveis. Isso aqui tem uma boa reputação. Quando a gente está navegando, principalmente quando a gente vai para o carrinho de compras, para o cadastro, a gente está enviando informações confidenciais, informações sigilosas. Então, nessas horas, é importante observar se ali na linha de navegação do browser, do navegador, a comunicação está em HTTPS, que isso indica que você está comunicando os dados de forma segura com o servidor. A
água é muito usada em qualquer processo industrial. No setor de bebidas, ela é fundamental. Mas o consumo em excesso durante a fabricação tem um impacto ambiental enorme. Por isso, algumas empresas têm investido em tecnologia para reduzir o desperdício. O refrigerante costuma estar na mesa de muita gente. Umas 2 vezes na semana e final de semana. É bom. É bom. Eu gosto. Para atender o consumo, a produção da indústria de bebidas no Brasil é enorme. Só em 2016 foram produzidos 34 bilhões de litros de bebidas não alcoólicas. A base da produção industrial é a água, que é usada não apenas nas bebidas, mas principalmente no processo produtivo. Para produzir 1 litro de refrigerante, são necessários no mínimo de 2,5 litros de água. Mas dependendo do fabricante, esse consumo pode ser ainda maior e chegar a 10 litros de água. Boa parte dessa água é usada para lavar as garrafas. Economizar é um caminho para preservar o meio ambiente e para reduzir custos das empresas. Uma das maiores produtoras de bebidas do país investiu no processo de produção para consumir menos água. Tem um índice que a gente olha e acompanha muito de perto, que é a quantidade de água usada para produzir cada litro de bebida. Então, a gente, nos últimos 15 anos, a gente conseguiu uma economia de 30% nesse índice. Apesar de estar focada em reduzir o gasto de água, a indústria de bebidas tem outros desafios ambientais para superar. O setor não é considerado mais um dos grandes consumidores e que desperdiça água. Ele usa de uma forma mais eficiente. Porém, na medida em que seus produtos são envasados em embalagens que não são retornáveis, ele passa a ser também um grande poluidor na outra ponta da sua cadeia. E isso precisa ser equilibrado. Higiene. Vamos ver alguns sinais. Sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, lenço de papel, papel higiênico, cortador de unhas, sabonete, shampoo, escova de dentes, creme dental, lenço de papel, papel higiênico, cortador de unhas. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto higiene. Hoje, quando eu acordei, fui para o banheiro lavar o rosto. Escovei os dentes. Usei um enxaguante bucal. E depois fui tomar banho. Usei shampoo. E fiquei bem cheiroso. O Brasil possui 45 milhões de pessoas com deficiência. E a partir de agora, hotéis e pousadas de todo o país precisam ser muito mais acessíveis para atender a essas pessoas. O objetivo das recentes alterações é alcançar ao máximo o chamado desenho universal. Que os espaços sejam pensados para serem utilizados por todas as pessoas, independente da sua condição. O decreto dividiu as edificações em 3 grupos principais de acordo com o período de construção. Os estabelecimentos já existentes, construídos até 29 de junho de 2004, que vão ter até 4 anos para se adaptarem às novas regras. Os construídos, reformados ou ampliados de 30 de junho de 2004 e 2 de janeiro de 2018, que terão que se adaptar imediatamente.
e as construções protocoladas a partir do dia 3 de janeiro de 2018, também com adaptações imediatas. As novas construções vão ter que respeitar o percentual mínimo de 5% de dormitórios acessíveis e os estabelecimentos mais antigos, 10%. Uma das novas regras é a obrigatoriedade do estabelecimento oferecer os recursos de acessibilidade listados no decreto, e essa norma já está valendo. O hóspede que precisar de cadeira adaptada de banho, ou de embalagens de higiene com informações em braille, ou até um relógio com alarme vibratório, deverá solicitar o recurso na hora da reserva. É algo bem mais amplo, porque atende não só as outras questões afetam as pessoas com deficiência, né, no caso surdos, no caso cegos, mas atende também as pessoas com questões transitórias, né, uma gravidez, uma perna quebrada, pessoas também idosas. O setor hoteleiro ainda questiona alguns pontos do decreto. Nós vamos ter aí uma fase para começar a entender, eu imagino que nos próximos meses, muito será discutido e muitas coisas serão tratadas e, obviamente, nós iremos adequar com todo o empenho. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp, você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Fique agora com o Repórter Brasil, com tradução em Libras. Continue com a gente. Bom dia para você. Tchau. Muito obrigada pela companhia. Tchau.